Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Ponto de Vista. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, compartilhe, para que você possa receber diariamente as nossas meditações. Na vida, a gente precisa entender a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas, e a gente não deve confundir isso. Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 22, verso 19, mostra uma cena que para nós é muito interessante. Diz assim: mostrem-me a moeda usada para pagar impostos. Então lhes mostraram um denário e lhes perguntou: de quem é esta imagem na inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os fariseus estavam buscando pegar Jesus em alguma falta. Então eles vão até Jesus e perguntam a ele se era lícito pagar impostos. Jesus então pediu uma moeda aos judeus e perguntou: de quem é esta imagem? De quem é esta inscrição? Os fariseus responderam: de César. E Jesus disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando a gente entra numa discussão e há divergências de pensamentos e há um assunto controverso sobre religião e assuntos desse mundo, nós sempre utilizamos essa frase para tentar justificar algumas posições. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ter uma moeda com a imagem de César e com uma inscrição de César, dando a ele a posse da moeda, ou dizendo que essa moeda é ele que cunhou e é ele que avaliza, não dá o direito de que aquilo pertence a ele. Porque a pergunta é simples: quem decide o que pertence a Deus e quem decide o que pertence a César? Quem decide qual é o limite daquilo que pertence a Deus e aquilo que pertence a César? Se nós olharmos por essa perspectiva, vamos entender o seguinte: César é uma autoridade, ele é um imperador romano, tido como filho dos deuses. Ele queria atrair para si o direito de ser adorado como um Deus. A quem nós devemos prestar culto? A César ou a Deus? Deus é o único digno de adoração. As Escrituras dizem isso. Somente ao Senhor adorarás e a Ele prestará culto. O imperador romano era um conquistador dos povos. César pensava que era dono do mundo, que tinha direito de invadir as nações e possuí-las. Mas as Escrituras, o salmista diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos os seus habitantes. Então, uma outra pergunta que podemos fazer: o que pertence a César e o que pertence a Deus? O imperador romano também queria trazer paz e prosperidade a todos os povos. Então César tinha uma desculpa para invadir as nações sob o pretexto da paz romana e usar as suas leis como um instrumento de justiça e assim dominar os povos. Mas as Escrituras dizem que Deus deu a lei para Moisés como princípio de justiça para todos os povos. Então a pergunta é: qual a lei deve ser obedecida? A lei de César ou a lei de Deus? Os romanos também, por intermédio das suas leis, as leis de César, queriam legitimar o que era legal e o que era ilegal. E a partir da sua legislação, definir o que era justo e o que era injusto. Mas a grande pergunta, ou a pergunta para nós é: quem decide o que é justo e o que é injusto? As Escrituras revelam que somente Deus pode determinar o que é justo ou injusto. A partir dessas convicções de Jesus e das suas percepções de quem era Deus, Jesus vai reduzindo nessa simples pergunta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, de quem é essa imagem, de quem é essa inscrição. Jesus vai reduzindo César cada vez mais até César ser um fator pequeno, até que César fique no seu devido lugar. Porque a lógica aqui é essa: tudo pertence a Deus, nada pertence a César, tudo é de Deus e nada é de César. Abraham Kuyper
Diz que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então tudo é de Deus, nada é de César, tudo pertence a Deus, a César nada. Então dar a Deus o que é de Deus é entregar tudo para Ele, e dar a César o que é de César é não dar nada para César. Saber dessas coisas é importante porque nós aprendemos que devemos dar tudo a Deus e nada a César, porque tudo pertence a Deus, inclusive nós. A nossa oração para esse dia é que nós possamos viver com essa consciência de que tudo pertence a Deus e nada é deste mundo, nada é de César. Que tudo que venhamos a realizar tem um objetivo de engrandecer a Deus e que tudo que façamos seja para a glória de Deus. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que ofertamos, tudo que damos, seja a Deus e a Ele a glória que é devida ao seu nome. E a César e a este mundo não damos nada, porque nada pertence a Ele, até nós somos dele. Que nós possamos viver esse dia sob essa perspectiva, que assim nós vivamos para a glória do seu nome, entendendo que tudo pertence a Deus e nada a César. Tenham um dia abençoado, fiquem todos na paz e nós nos vemos amanhã. Que Deus os abençoe.